Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Que joia! Hoje, qual que nós vamos ver hoje? Deixa-me ver aqui. Lucas capítulo 17, a parte primeira, episódio número 325, essa que é a quarta temporada. Eu sou o Fábio, sou uma espécie de guia turístico aqui seu nessa viagem através das páginas da Bíblia. Eu me dedicado há mais de 25 anos ao estudo da Bíblia e toda a sua teologia, e a gente está aqui compartilhando com vocês aquilo que nós temos aprendido, tá bom? Eu vou começar hoje a falar sobre os lugares onde as pessoas estão acompanhando esses estudos, muita gente mesmo. Eu quero mandar um abraço hoje muito apertado aí pro pessoal que está ligadinho na gente aí nos Estados Unidos. Olha quantos estados: Nevada, New Mexico, District of Columbia, South Dakota, Louisiana, Oregon, Colorado, West Virginia, Kansas, Maryland, Oklahoma, Missouri, Mississippi, no Tennessee, no estado do Arkansas, Indiana, South Carolina, Ohio, Iowa, Arizona, Massachusetts, Kentucky, Connecticut, New Jersey e Michigan, no estado da Pensilvânia, no North Carolina, Illinois, Alabama, Califórnia, Georgia, Florida, New York, Texas e no estado de Washington também, em Virgínia. Bastante gente aí nos ouvindo, vou estar falando todo dia um pouquinho. Você pode estar entrando em contato com a gente, aí tem o nosso contato aí no podcast, para a gente poder ir conversando, tá bom? Tem o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso Instagram, para você estar entrando em contato com a gente, para a gente trocando experiências, você nos falando como essa mensagem tem chegado até você, como tem abençoado a sua vida. Então, sem perca de tempo hoje, a gente começa o capítulo 17, vamos falar sobre essa resistência espiritual, vamos falar hoje sobre o nosso Senhor, do seu ensino, né? E vai ser muito jóia nessa pregação expositiva, onde estamos vendo capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Então o nosso Senhor aqui entrega uma verdade muito dura, de um tipo prático, a todo o corpo de seus adeptos, aos discípulos. É a verdade que permanece tão apropriada e necessária como era quando foi pronunciada. Então, conhecendo o ser humano como Cristo conhecia, ele percebeu que seus discípulos, por muitas gerações, seriam submetidos a uma contínua e severa provação de sua fé. Com tanto erro, com tanto egoísmo, com tanto despotismo, com tanta falta de coração, com tanta iniquidade e maldade nesse mundo, era inevitável que essas tentações abundassem cada vez mais. O objetivo do inimigo, isso seria, como ainda é, levar os discípulos de Cristo à dúvida, à descrença, à negação, a uma apostasia, a uma indecisão, a um desinteresse na adoração e a um mundanismo de conduta e de postura. Os nossos recursos de resistência, o que nós temos, é o seguinte, uma simples sagacidade, tal conhecimento do mal que está nos homens, garantirá uma vigilância maior, um cuidado mais sábio, uma hesitação em nos comprometer com todo o porta-voz plausível, com toda doutrina convidativa e bela. Nós temos um espírito de fidelidade, uma firmeza de propósito e seriedade de espírito, que nasce e brota de uma devoção pura a um Salvador divino, o que é sustentado pela intimidade da comunhão com Ele. Nós temos força em Deus, aquela força que vem da própria habitação, morada de Deus em nossa alma, e na ação direta
que ele exerce sobre nós. Ai daquele por meio de quem resulta que a pedra de tropeço está no caminho e o discípulo fraco cai. Era melhor para ele que o pior desastre acontecesse com ele do que contraísse tal culpa e estivesse aberto a tal condenação. É isso que nos diz o texto bíblico. Nada, absolutamente nada poderia marcar mais fortemente o profundo interesse que nosso Senhor tem em seus discípulos mais humildes do que a severidade de sua indignação contra aqueles que os prejudicam. A intensidade de sua ira é a medida da profundidade e ternura de seu amor. Entre os seus seguidores estão aqueles que ocupam altos lugares em posição eclesiástica em honra social. Mas também há aqueles que ocupam um lugar inferior, não apenas as crianças, os pequeninos em anos e tamanho, mas os inexperientes, os desavisados, os não sofisticados, os mentalmente fracos, os espiritualmente fracos, aqueles que estão muito à mercê dos fortes, aqueles que por alguma causa ou em algum aspecto não são dotados ou não estão equipados com os meios de defesa. Esses pequeninos são frequentemente objeto de desconsideração. Muitos os ignoram como indignos de consideração. Eles não vão retribuir atenção, eles não contribuirão com nada considerável para a causa em questão. Veja que o nosso Senhor, nesse capítulo, ele começa consequentemente ensinando o grande perigo de fazer um pequeno tropeçar. Olha os versículos 1 e 2. Dessa forma, ele exorta seus discípulos à vigilância. Ele claramente implica que indivíduos indefesos que caem através de pedras de tropeço colocadas em seu caminho terão em Deus um vingador mais terrível. Melhor a morte física, mais temível do que o destino daqueles que os fazem tropeçar. Lembra de Judas? Que foi expressamente declarado que teria sido melhor se ele nunca tivesse nascido? E o mesmo pode ser dito de todo aquele que, como ele, lança pedras de tropeço no caminho de seu irmão. A ruína dos inocentes, expondo-os à tentação, será visitada pela indignação de Deus. Ele é justo. Os versículos 3 e 4. Os discípulos devem cuidar de si mesmos. Eles não devem ser vingadores. Eles não têm a solidez de julgamento ou de caráter para exercer a vingança. É ser deixado para Deus. Se, portanto, o irmão nos ofender, nós devemos seguir um caminho que resultará em perdão e reconciliação, mesmo que seja tão difícil. Devemos repreendê-lo corajosamente. Então, se ele se arrepender, se mostrar sinais de tristeza, confessar sua falta, mesmo que seja repetida todo dia, nós devemos perdoá-lo, porque não somos melhor que ele. Agora, esse Espírito perdoador é divino, é semelhante a Deus, é o Espírito que Deus manifestou em Cristo e que devemos cultivar com mais diligência. Os versículos 5 e 10 nos ensina que quando descobrimos quão pequeno é nosso espírito perdoador, começamos a ver quão pequenas são as outras graças e a clamar: Senhor, aumenta a nossa fé. É muito instrutivo notar como o nosso Senhor responde ao desejo dos discípulos. Olha o que ele fala: mostra-lhes quão pequena é a sua fé. E a sua declaração implica que era menos do que um grão de semente de mostarda. Pois se eles tivessem uma medida tão pequena de fé genuína, poderiam remover qualquer dificuldade de seus caminhos. Mesmo uma árvore pode ser arrancada pelas raízes, ou qualquer dificuldade que tal obstáculo representaria e ser lançada pela fé no mar. A primeira lição que temos que aprender, meus queridos, é quão pequena é nossa fé. E então ela logo aumentará.
Eles os compara a um servo que está numa fazenda, quando termina o serviço no campo, volta para casa, é colocado para servir à mesa de seu senhor, o seu trabalho nunca é feito. Ele muda de uma ocupação para outra e apenas lamenta no final que ele não poderia fazer mais e melhor. Agora, esse senso de inutilidade realmente surge da magnificência do ideal cristão. O sistema cristão coloca diante de nós uma excelência tão incomparável que estamos sempre aquém, sempre longe dela. Todo o progresso cristão está condicionado a esse senso de inutilidade. E a nossa fé ela crescerá extraordinariamente quando esse senso de inutilidade for assegurado e mantido. É claro que esse ensinamento de nosso Senhor é bastante consistente com a recompensa prometida em sua graça, de recebermos aquela frase: muito bem, servo bom e fiel. O servo olha para seus trabalhos à luz da estrita justiça e reconhece sua falha. O mestre não, ele olha para eles à luz da graça e do amor e os recompensa com abundante generosidade. Mesmo quando finalmente nós recebemos a recompensa, será com surpresa e com a consciência de que fomos apenas servos inúteis. Os versículos 11 ao 9 nos ensina, por outra vez, que aconteceu que 10 leprosos cruzaram o caminho do Salvador. E seu clamor por misericórdia encontra uma resposta imediata. Mas sua cura é dada a caminho dos sacerdotes, que podiam dar-lhes um certificado de cura. A sensação de cura veio sobre os 10. Mas nós podemos acreditar que ao mesmo tempo, mas apenas um, e ele, um samaritano, voltou para expressar toda a sua gratidão. Os outros 9, todos judeus, passaram ao sacerdote com alegre sensação de cura, mas pouco sentimento de gratidão. Foi tal ingratidão que exigiu a animada versão de Jesus, enquanto a gratidão do samaritano levou Nosso Senhor a dizer que a sua fé o curou. Parece claro que ele se apegou a Jesus de uma forma que os outros não fizeram. A expressão de sua gratidão levou a uma certeza de fé. Agora, essa foi uma lição salutar para os discípulos, como também é para nós ainda hoje. Quantas bênçãos todos nós recebemos, meus queridos, das mãos de Cristo, pelas quais nós não retribuímos nenhum agradecimento, ao menos um obrigado. E se formos ingratos ao nosso Senhor, não deveríamos suportar muita ingratidão. É um sentimento de ingratidão pessoal que estimulará a graça dentro de nós, nos deixará menos surpresos quando formos objetos de ingratidão por parte de outros com quem fizemos amizade. O nosso dever quando injustiçado, nós viemos a esse mundo com um forte senso do que nos é devido. Todos sentimos que nos é devido um certo respeito como seres humanos, como feitos à imagem de Deus. Então podemos reivindicar um tratamento justo e equitativo. Os homens não podem reter ou remover de nós aquilo que nós consideramos que nos pertence. Se o fizerem, nós ficamos magoados. Temos uma sensação mais ou menos profunda de que somos injustiçados. E a nossa sensação de injúria subindo e descendo com a sensibilidade de nossa natureza e o caráter da ofensa. Não há virtude, nem vício, nem honra, nem vergonha nisso. É um instinto de nossa natureza que temos em comum com toda a espécie humana. E em nossa condição atual, nós tocamos em tantos pontos que há grande probabilidade de ofendermos e recebermos ofensa. Em casa, em todas as complicações de nossa vida, em todas as nossas relações sociais, na Igreja de Cristo, acontece muito.
na adoração de Deus, em todos esses domínios, temos a ver uns com os outros, é altamente improvável, é quase impossível que sempre nos comportemos como nossos vizinhos esperariam. E é inevitável que ocasionalmente divergimos quanto ao que é devido de um para outro. O erro que provavelmente cairemos quando tivermos uma sensação de dano é o de concluir instantaneamente que fomos injustiçados. Tendemos a nos apressar em concluir que alguém nos desprezou, nos prejudicou. Mas antes de cedermos a esse sentimento forte, nós devemos ter certeza de que as coisas são como parecem ser. Há muitas possibilidades de erro nesse mundo de mal entendido, né? O nosso dever quando estamos errados, é uma comunicação direta e, quando necessária, uma repreensão amigável. Mateus, ele nos diz, escreveu que Cristo nos ordenou que, sob um sentimento de injúria, deveríamos ir e dizer a nosso irmão a sua culpa entre nós e ele somente. E esse é certamente o mais sábio. Em vez de insistir nisso e magnificá-lo em nossa própria mente, em vez de falar sobre, a única coisa certa a fazer é ir imediatamente ao nosso vizinho ofensor e contar-lhe a nossa queixa. É muito provável, às vezes não, mas é muito provável que ele explique tudo e não haverá necessidade de descuidar de nossa parte. Ou se algo errado foi feito, é muito provável que ele aprecie a nossa justiça e amizade em ir direto a ele. E fará o pedido de desculpas que é devido de sua parte, assim esperando. Então haverá perdão gratuito e completo. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele se recusar a se arrepender, devemos ter misericórdia dele, orar por ele, para que seus olhos sejam abertos, sua ação corrigida e ele mesmo seja elevado fazendo a coisa certa e honrosa. Mas se ele se arrepender, então é nosso dever cristão perdoar. E como devemos perdoar? Assim como Deus, por amor de Cristo, nos perdoa. É uma mensagem fácil de ser entregue, mas difícil de ser vivida. Perdoar aqueles que nos ofendem, que nos machucam, que nos ferem com atitudes, com palavras, com ações que nós não compreendemos, não aceitamos. Mas deixemos tudo na mão do nosso Deus Pai e tire isso do seu coração, tá bom? A gente se vê em breve, vamos continuar meditando mais esse texto, tem muita lição preciosa pra gente continuar aprendendo. Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.